problemas que estão acontecendo nas agendas, que muitas vezes não é a verdade absoluta, e o nosso entrevistado, Paulo, ele vai estar explicando para vocês aí o que está acontecendo referente a essa agenda. Bom dia, Paulo. Bom dia, Joselino, bom dia, ouvintes e telespectadores, um grande abraço aí para vocês. Eu sei, Paulo, nós vamos para a primeira perguntinha. Quanto ao problema que está acontecendo na demora de agenda, né? Por exemplo, eu preciso passar no médico, né? E o médico vai fazer uma avaliação para saber se eu tenho que fazer alguns exames ou não, se é uma coisa simples de ser fácil, ele vai dar uma receitinha, às vezes um remédio vai ser curado. Mas por que essa demora numa agenda, Paulo? Joselino, a gente tem uma cultura, tá aberto, uma cultura de procura do sistema de saúde que às vezes ela tem aí uma cristalização, né, uma maneira de entendimento, tanto por parte da população, como por parte, muitas vezes, de alguns trabalhadores da saúde, e que a gente está começando já a consolidar a mudança aqui no Guarujá, na Secretaria de Saúde. A gente tem a atenção básica, né, tanto as unidades básicas de saúde tradicionais aqui no Guarujá, são 6, né, como as 15 usadas de uma consulta, e isso ocorre talvez na maioria dos municípios do Brasil ainda. A pessoa precisa de uma consulta, ela marca a consulta. A agenda vai lotando, porque ela fica muito centralizada na figura do médico, né? Então, a pessoa tem um problema de saúde, ela precisa passar por uma avaliação, e essa sobrecarga da agenda do médico causa aí uma fila um pouco maior, uma demora para marcar a agenda. O que a gente está fazendo aqui no Guarujá agora? Fazendo um movimento baseado, né, em experiências já exitosas e também com os critérios da própria estratégia de saúde da família, que é o trabalho multiprofissional dos nossos profissionais que estão na rede básica, nas USAFAs principalmente, que é o atendimento por livre demanda, né? Então, o que consiste esse atendimento que a gente está começando a construir junto com os profissionais para poder começar a implantar nas unidades? É aquele atendimento em que a pessoa que precisa de uma unidade de saúde, ela vai até a unidade e ela é ouvida na mesma hora, no mesmo dia, né? Então, a atenção básica, por sua natureza, por sua construção, ela tem a capacidade, né, quando 80% dos problemas de saúde das pessoas na unidade básica de saúde, no caso do Guarujá, nas UBSs e nas USAFAs, sem que esta pessoa, sem que este usuário, este paciente, precise ir para outro serviço, né? Somente de 15% a 10% das pessoas precisariam ir a um especialista, precisariam fazer uma unidade, e a primeira delas é conversar com os trabalhadores e convencê-los de que não é do outro mundo que o atendimento das pessoas nas unidades de saúde seja feito de forma compartilhada, né? Muitas vezes, alguns profissionais se assustam quando chamados a ouvir uma queixa de um paciente. Essas experiências que eu citei, né, e eu venho de uma experiência de 8 anos no município muito próximo, aqui, São Bernardo do Campo, o problema, chego e falo, olha, eu estou com uma dor aqui na barriga, que já está 2 semanas, né? Então, a pessoa que está me atendendo, ela pode ser um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um dentista, né? Um psicólogo, um terapeuta ocupacional, porque ela é treinada, ela passa por capacitação, ela passa por atendimento também compartilhado, isto é, dependendo da necessidade, ela começa a atender junto com outro profissional que tem mais experiência no diagnóstico, pode ser um médico, para escutar, jamais para fazer um atendimento médico. O atendimento médico é privativo do profissional médico, o atendimento de uma enfermeira, de um enfermeiro é privativo do enfermeiro, mas a escuta qualificada, que é o que a gente chama, ela pode ser feita por vários profissionais da saúde. Isso feito, muitas vezes, a resolução do problema daquela pessoa, ela é tomada muito rapidamente. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, às vezes a pessoa é hipertensa, faz tratamento já há vários anos, as pessoas da unidade conhecem aquela pessoa, muitas vezes, o simples fato de dar uma receita para aquela pessoa que acabou o remédio na casa dela, resolveu o problema dela. Isso é um dos exemplos. O outro exemplo é, por exemplo, uma gestante, né, que aí já é um caso um pouco mais que chama atenção, né? A pessoa está gestante, chega na unidade,
relatando que não está se sentindo bem. Muitas das queixas são genéricas, são queixas um pouco difíceis de você já cravar. Como seria, doutor, como seria essa queixa genérica? Eu não consegui entender bem. Isso. Como que se daria uma queixa genérica? Por exemplo, eu não estou me sentindo bem, mas o que você tem? Não sei, eu não acordei bem. Aí o que acontece? Na hora, quem escuta, por exemplo, um agente comunitário diz falando para ele isso, ele vai parar, falar só um minutinho, e vai chamar uma enfermeira, né, que tem um manejo técnico importante no cuidado da gestante. Vai para uma sala reservada, conversa com a enfermeira, aí a enfermeira consegue fazer perguntas que vão desvendar, digamos assim, vão descobrir qual que é a queixa específica. Ela deixa de ser uma queixa geral, às vezes é uma mãe de primeira viagem, tem muita mãe adolescente que se assusta, tem muita mãe que, por característica pessoal, se assusta com qualquer mal-estar e, de repente, a enfermeira consegue detectar que é um problema tranquilo, com uma orientação, resolve o problema. Olha, faça isso, faça aquilo, como está a sua alimentação, você está tomando a sua medicação certinho, semana que vem, ou, se passar mal de novo, venha a qualquer momento. Esse tipo de atendimento, ele é possível. Ele não depende e não precisa depender de agenda, mas precisa, Juscelino, ser construído. Não adianta a gente anunciar, por exemplo, que a partir do dia 1º de janeiro, todo mundo vai ser atendido desse jeito. Né? Fazendo só uma pontuação, doutor, claro. Com a sua permissão, como que pode uma pessoa estar, conforme eu já falei em off aqui, quando criaram as USAFAs, as UBSs, o intuito seria amenizar a demanda que estava ocorrendo tanto nas emergenciais e casos assim que fosse para ser uma consulta, que fosse os bairros plantados, as USAFAs, as UBS, para que as pessoas ali tivessem um médico para que pudesse estar acompanhando não só ela, aquela pessoa, como toda a sua família. E aí quando a pessoa, eu acho que eu vou no médico, vou passar aqui na UBS, chega lá uma fila enorme, e aí a pessoa chega, olha, a gente vai agendar você, agenda para 3 meses, 4 meses, aquela agenda, tudo bem, agenda para mim, mas ela não está contente com aquilo que aconteceu, ela vai até o PAN, ela vai até as UPAs, ela vai procurar um retorno, porque o problema que está acontecendo é nela, não é naquela agenda lá, aquela agenda insuportável que vai ficar muito tempo. Então, às vezes, as pessoas elas não entendem por que essa demora. A gente sabe que o problema de saúde está geral, isso não é problema único do Guarujá ou da Baixada Santista, isso é a nível nacional. Estamos vendo aí grandes hospitais fechando, né? Mas eu ainda acredito que os problemas de hospitais que estejam fechando, isso daí são problemas de gestão, e não problema que assim, não tem. A demanda é gestão. Quando você gere uma empresa ruim, as coisas vão acontecer. A saúde seja uma das suas prioridades de governo, porque ele tem muitas prioridades. E ele está buscando recursos aí em Brasília, ele está buscando um monte de projetos, um monte de subvenção, um monte de parceria, para fazer com que a coisa ande mesmo de uma maneira mais viável. Então, por que não funciona essas agendas? E aí, por exemplo, depois ainda, eu escutei, eu fui na UBS e falo assim, olha, o senhor pode vir aqui amanhã, o senhor está marcado para 3 meses, mas vem aqui amanhã, quem sabe alguém desistiu, a gente vai fazer um encaixe. A palavra encaixe, isso daí ficou na minha cabeça. Com certeza, se a pessoa sentiu dor hoje, né? Ela foi agendada para 3, 4 meses, ela vai procurar o PAN, lá ele vai tomar um soro dele, vai tomar uma coisa, então vai sempre acontecer um encaixe, com certeza. Então, como é que vocês estão tentando arrumar esse tipo de agendamento que está ocorrendo nos postos de atendimento aí da saúde do Guarujá? Você tocou no assunto importante, Juscelino, é o seguinte, o atendimento centrado demasiadamente no médico. O médico é o profissional que simboliza a saúde de uma importância sem nenhuma dúvida, quer dizer, sem médico a saúde não anda, a gente não tem dúvida em relação a isso, mas existe às vezes um exagero, né, do ponto de vista de que só o médico pode fazer o atendimento à escuta, né, e encaminhar algumas situações, né. Demora muito, porque muitas vezes
todo mundo que precisa ser atendido numa questão de saúde é marcado só para o médico. Então, é claro que não vai ter município no mundo, né, que consiga dar conta de atender todo mundo primeiro passando no médico, né? É aquilo que eu estava falando antes. Então, a gente precisa trabalhar para que a gente consiga mudar esse pensamento dos profissionais, mas, ao mesmo tempo, este atendimento primeiro, né, sem o médico ou com o médico junto com outro profissional para poder ajudar a ganhar confiança, a avaliar, ele precisa partir da unidade de saúde. A população precisa começar a entender que está funcionando, né? Porque também não adianta você dizer o seguinte, olha, a partir de amanhã o médico não atende. Não é isso que vai acontecer. Branca que nem uma vela, já desmaiando, não tem dúvida, pega, leva para dentro da sala e o médico já olha, né? Mas nos casos mais comuns, como eu falei, percentualmente, historicamente, 90% das pessoas podem ser atendidas, resolvidas na unidade, sendo que 100% dessas pessoas que vão na unidade, vamos supor que no Jardim dos Pássaros, por exemplo, citar uma unidade, vá 120 pessoas por dia. Essa é a lógica, esse é o objetivo. Hoje vai acontecer... Isso seria ideal, né? Isso, e isso é possível construir, né? Como eu falei, eu já trabalhei numa experiência dessa. Existem várias outras experiências que a gente sabe que aconteceram, como você falou, né? A gente poderia citar alguns municípios, Campinas, Santos mesmo, há 20 anos atrás, por exemplo, começou a fazer uma estruturação de estratégias de saúde nesse sentido, de atender a população com um pouco mais de qualidade. As pessoas se sentindo seguras para atender, a população tendo a segurança, não vai procurar à toa o pronto-socorro. Só precisamos também, para não mentir para a população, dizer o seguinte, as pessoas vão aonde elas querem ir. Então, ninguém vai impedir a pessoa de ir até o pronto-socorro. Aí é um outro trabalho que a gente faz paralelo, uma outra etapa, que é o trabalho em rede. Então, dependendo de como chega no pronto-socorro, chega lá, o seu João chega no PAN da rodoviária com uma dorzinha de barriga todo mês. Todo mês ele vai lá no PAN, os médicos inclusive já conhecem ele. O que tem que acontecer no sistema que a gente também está construindo, né? O pessoal que está lá no PAN anota o nome do seu João. O seu João, o senhor mora onde? Ah, eu moro no Santa Rosa, perto da USAFA Santa Rosa. Ok. O PAN medica, atende o seu João e diz para ele, olha, o senhor liga para a USAFA Santa Rosa ou a gente já prepara uma maneira de dizer o seguinte, no dia tal o senhor vai lá no Santa Rosa porque a gente já vai avisar. Amarrar o atendimento, não é soltar a pessoa no meio do caminho. Então, o PAN, também verificando como ele é um observatório da saúde. O que chega no pronto-socorro, o pronto-socorro também ajudaria a estruturar o sistema. Isto é, olha, está vindo muita dorzinha de barriga, à toa no sentido de que não precisa estar no pronto-socorro, porque a USAFA resolve. Precisa avisar a USAFA, porque aí a USAFA vai atrás desses pacientes. Ó, o seu João não veio, eu vou atrás. É o papel da unidade de saúde da família, né? Ir atrás daquele que teria que ter vindo. É uma coisa, né, que eu questiono. As pessoas, elas ficam acreditando que aquele agente comunitário que o atendeu, né, aquele agente comunitário, ela vai fazer aquele agendamento, ela vai acompanhar de perto, ela vai estar com ela, entendeu? Aí você vai no... qualquer coisa eu te ligo. Mas ela não liga. A pessoa fica ansiosa. Me desculpa, doutor. Um pai de família, uma mãe de família, ver seu filho doente, complicado. A vice-versa, o filho ver o pai ou a mãe doente, é complicado. Ou seja, qualquer ente querido da família. E quando as pessoas correm e se sentem, como eu vou tentar buscar uma palavra para não chocar, mas eu acho que ela é brutalmente assim, isolada. É como que diz assim, olha, eu faço dessa maneira, se você quiser, você me espera. Se não quiser, busque outras maneiras, busque outros caminhos. E aí a pessoa, como o senhor sabe, às vezes ela não tem condições de pagar um plano de saúde. Ela não tem condições de chegar lá numa clínica e pagar por aquela consulta ou por aquele exame. Então, ela fica lá esperando e aquele problema que poderia ser sanado, se tratado com mais urgência, com certeza, qualquer médico, qualquer especialista fala isso. A tendência de uma dorzinha não tratada
ir aumentando para uma dozona e depois com problemas muito mais sérios, até para esse tratamento. Às vezes, desculpa a minha ignorância, eu não sou médico, eu não manjo de linguagem técnicas que nem o senhor, mas às vezes fala assim, olha, isso daqui, se ele tomasse um analgésico, iria sarar. Agora ele vai tomar um antibiótico durante 3 anos, eu não sei se vai sarar. Então, até onde essa população, esse pessoal, ela pode estar acreditando nesse sistema que implantaram aqui no Guarujá e que vocês estão tentando, de uma maneira hábil, tentar resolver esse problema, que isso não é um câncer de agora, viu, gente? Eu quero que vocês entendam bem isso. Quero que tem gente aí que está esperando 3 anos pelo telefonema da sua agente comunitária. Se a coitada não tivesse dinheiro, ela estava até preocupada, ela pensava que estava com câncer de mama, ela tinha que fazer uma mamografia, pegou dinheiro de empréstimo para poder pagar, porque o município não conseguiu essa agenda até hoje, 3 anos. Isso é um absurdo. Se a pessoa tivesse com câncer, eu acho que já estava né? Desculpa. Então, a gente, quando está trazendo o senhor aqui, doutor, não estamos querendo colocar em saia justa, e sim mostrar para a população que o prefeito Suma está trabalhando e tentando resolver esse problema, que é um câncer de funcionários que atendem mal a população vai doente, a população, por não ter dinheiro, ela não precisa, não é porque ela não tem dinheiro, ela é pobre, ou ela não tem recursos financeiros, que ela pode ser humilhada por qualquer funcionário público. O funcionário público tem que ter respeito. Aí eles colocam aquela plaquinha lá, se ofender é cadeia, mas quando eles ofendem a população, cadê a cadeia para eles? Então, eu acho que o pau que bate em Chico, bate em Francisco e vice-versa, não é só numa coisa. Então, eu parabenizo por vocês estarem tentando resolver esse problema e, como você está falando do agente comunitário, esse agente comunitário, ela teria que ser comunitário e não ficar sumido, que as pessoas nem veem, que não sabem nem mais quem é. Então, eu acho que você colocou uma questão muito importante. No processo da construção da saúde, né, a gente costuma falar o seguinte: a gente tem o lado da gestão, que é aquilo que você falou. Se não tiver uma boa gestão, se não tiver pessoas preparadas, pessoas que tenham um projeto definido, não precisa ser um grupo de gênios, mas tendo uma diretriz estruturada, boa, e pessoas que estejam a fim de trabalhar. E hoje, na Secretaria de Saúde do Guarujá, eu não tenho dúvida nenhuma, no governo do prefeito Walter Sumano, não tenho dúvida nenhuma que existe esse número de pessoas com qualidade para tocar isso. Hoje o doutor Humberto, inclusive, te mandou um abraço, ele está com outros compromissos aí importantes. Ele recém chegou como secretário de Saúde e está imprimindo um ritmo extremamente importante para que a gente consiga, dando bastante suporte, cobrando muito. O perfil do Humberto, quem conhece o doutor José Humberto sabe que é um perfil de cobrança, de querer que as coisas aconteçam rapidamente, e tem que ser assim na área da saúde. E aí esse grupo está construindo isso. A gestão ela é importante, ela é um dos pilares. O outro pilar importante são os trabalhadores, como você colocou. O trabalhador da saúde, ele não pode ver o seu trabalho como apenas o que é muito importante e tem que ser honrado, mas apenas uma fonte de recurso financeiro para a sua vida. Abraçar trabalhar na saúde, seja um médico, seja um enfermeiro, um psicólogo, um técnico, enfim, seja um recepcionista, um administrativo, mesmo aquele que não está na unidade de saúde, lá na assistência, aquele que está lá dentro da secretaria, no setor de regulação, fazendo marcação de consulta, ele tem que entender que ele abraçou uma profissão, uma carreira, que é crucial para a vida das pessoas. Depois é o próprio usuário, né? O usuário, porque a gente precisa levar em conta a vida daquele usuário, o entendimento dele da vida, a história dele, dentro daquele território que ele vive. Quer dizer, uma pessoa que mora na Praia das Astúrias, na Praia das Pitangueiras, uma pessoa que mora no Santa Rosa, uma pessoa que mora no Sítio Conceiçãozinha, elas têm realidades extremamente diferentes. Agente comunitário de saúde, seja por um médico, um enfermeiro, um recepcionista, um gerente, ou por um diretor, porque chega muita reclamação, chegam bastante apontamentos, e quando a gente se compromete com alguém, a gente tem que dar este retorno, não é fazer milagre, mas é dar o retorno, tentar buscar a solução para ele. O usuário tem e deve, né, até por lei, participar de saúde. A gente tem o conselho gestor, o conselho local de saúde,
né? Então, este usuário que se sente abandonado, digamos assim, como você bem colocou, ele precisa, primeiro, tentar conversar com o gerente da unidade. Conversou com o profissional que o atende, não deu certo, vai conversar com o gerente. Olha, seu gerente, eu estou em casa, recebi a visita do agente comunitário de saúde, como você colocou, ele me disse que ia me dar um precisa ir buscar. Isso não tira a responsabilidade da gestão, né? Isso não tira a responsabilidade. Por que eu estou falando isso? Porque é importante que a gente tenha um instrumento de medição do que está dando certo e do que não está dando certo. Cada um, no seu nível de gestão, tem uma responsabilidade. O prefeito, ele não consegue estar presente em todas as secretarias, em todas as diretorias das secretarias, e receber os apontamentos do que está dando errado. Gestor bom não é o gestor que não ouve a população. Gestor bom é aquele que fala o seguinte: onde está o problema? Vamos tentar resolver, né? Ah, mas o senhor vai fazer meu exame amanhã? Eu não sei, eu preciso olhar, a gente precisa olhar. Você colocou alguns exemplos aqui, ainda perguntei para você antes do programa. Qual é o exame e qual é a unidade que pediu, para a gente olhar qual é o problema. Não é claro que acontece. A gente não vai tapar os olhos e dizer que isso não acontece, mas a gente precisa saber aonde teve o problema. Deixando bem claro, doutor, desculpa aqui, eu preciso falar aqui um pouquinho, são 10 horas 22 minutinhos, hoje dia 15 de dezembro de 2017, você está nos acompanhando pela radiomediadigital.com.br, também pela tvbooks.com e pelo nosso canal do YouTube. Estão mandando aqui umas mensagens dizendo que o nosso Facebook não está transmitindo. Após essa gravação, a gente vai colocar essa gravação no nosso Facebook, que deu um probleminha de link, então, mas você pode estar acompanhando pelos outros nossos canais. Rádio e TV, mediadigital.com.br. Estamos falando aqui de um problema sério, problema de saúde, que é um problema, não é um privilégio do Guarujá, não é um privilégio de Santos, da Baixada Santista, não é um assunto que decorre em todo o país, né? O que nós estamos tentando aqui, junto com o diretor Paulo Muniz, é verificar se tem como fazer com que as agendas, principalmente as agendas, doutor Paulo Muniz, as agendas que trata de exames, das agendas que se trata de consulta médica, tudo bem esperar uma semana, 10 dias, eu acho que isso é uma coisa normal, mas esperar 3 meses para ser atendido porque está com uma dor, o cara vai para casa, se ele não tomar um remédio, que é uma outra coisa que a farmácia, às vezes pode dar certo como pode dar errado. Então, não, são coisas assim que deixam a gente meio sem saber o que fazer, porque a pessoa foi procurar uma unidade, a unidade não tem como atender, ou se tem, os funcionários estão omitindo a grande realidade da demanda e fica ali jogando, né, como se o paciente fosse uma coisa qualquer. Então, repetindo aqui, 10 horas, 24 minutos, você está aqui conosco, nos acompanhando. Eu quero que vocês também, que estão nos acompanhando pela tvplus.com e também pelo nosso canal do YouTube, acesse o nosso site foi totalmente reformulado, o www.jornalmediadigital.com.br. Vocês vão ver, nós estamos com tentar fazer, eu recebi uma nota da prefeitura que vocês estão fazendo mutirões de exames, né? Inclusive está aqui, o objetivo é reduzir mesmo a demanda. Eu gostaria que você falasse sobre esse mutirão, gostaria que o senhor falasse aquelas pessoas que já estão há muito tempo, como pode estar procurando as unidades, ou procurando ouvidoria, ou procurando vocês da direção, para que possa estar amenizando, porque, tem hora que as coisas saem um pouquinho fora do controle, e se não tem uma pessoa vigiando, uma pessoa olhando esses problemas, o câncer vai se alastrando, né? Então, o que vocês têm de mutirão de exames e como vai amenizar esse problema? Joselino, a gente tem alguns problemas pontuais em relação ao exame, alguns exames de ultrassom, por exemplo, que estavam com uma espera, a demanda aí de exames de ultrassom de mama e ultrassom de abdômen, né? Ultrassom de mama é importantíssimo para a prevenção do câncer de mama, né? Então, a gente tem feito alguns mutirões. Nesse final de semana, por exemplo, a gente vai trabalhar sábado, domingo e também vai trabalhar na segunda, né, atendendo aí a uma
fila que estava acontecendo na cidade. Isso vai acontecer periodicamente, né? Precisa de mutirão? O mutirão nunca é o ideal, né? Agora, a gente precisa entender também que a saúde, assim como qualquer outra secretaria, tem um orçamento que, né, até pela sua responsabilidade social, enfim, quando é o caso, para que a gente possa estruturar melhor serviços, né? Tem uma possibilidade que é, por exemplo, alguns serviços a gente conseguir contratar para fazer exames de ultrassom. E isso a gente está fazendo estudo na secretaria, na outra diretoria, que é a diretoria que faz essa gestão dos exames, né, a diretoria de regulação, a pedido do próprio secretário, profissionais em quantidade e, às vezes, não tem equipamento para poder fazer os exames. Uma das questões é mutirões e, por exemplo, contratação de novos serviços para fazer exame. Uma outra, que já é uma questão mais de construção do trabalho, é a qualificação desses pedidos, né? A gente vai tocar agora no assunto que, às vezes, é um tabu e cria polêmica, mas temos que fazer. Alguns profissionais, né, não são todos, mas alguns profissionais, acabam, por formação, por cultura, ou por um motivo que a gente não imagina qual seja ainda, acabam pedindo exame sem necessidade. Caramba, existe isso? Às vezes existe. Então, por exemplo, às vezes a pessoa chega no médico com uma queixa de uma ardência no estômago, né? Ah, é uma sensação de fome, eu estou com o estômago ardendo, tal. E existem, né? Isso é cientificamente comprovado. Um médico clínico geral, um médico de saúde da família, ele pode dizer o seguinte, e deve, né, dizer o seguinte, perguntar o histórico da vida daquela pessoa, né? Às vezes a pessoa fala o seguinte, olha, doutor, eu acordo às 4h30 da manhã, só que se eu não pegar o ônibus às 5, eu perco aquela condução para chegar no horário do trabalho certinho e não ser cortado o ponto, e se eu for sair mais cedo de casa, o ônibus antes das 5 passa só às 4, às 3h30, eu teria que praticamente não dormir, então eu não consigo tomar café. Eu saio de casa, tomo um gole de café preto, saio para a rua, pego o ônibus, chego no trabalho às 8, bato o ponto e só vou almoçar. Trabalho numa pressão danada, trabalho, por exemplo, como operador de guindaste em determinada empresa aqui em Vicente Carvalho, trabalho até às 18 horas, volto para casa, né, demoro para chegar em casa e vou comer de novo 8h30 da noite. O médico que ouve isso, eu não sou médico e eu vou pedir licença, mas eu tenho certeza, né, que eu não estou falando isso, ele muito provavelmente não precisaria pedir um exame de endoscopia para aquele usuário, tá? Diferente do usuário que fala essa história, diz o seguinte, eu estou com muita dor, eu não aguento de dor, né? Ou eu vou fazer minhas necessidades no banheiro e vejo que as fezes estão com uma cor muito escura. Opa, é diferente. Pode estar com sangramento, pode estar com uma úlcera. Mas a primeira queixa, que é a queimação, que é um certo desconforto no estômago, sensação de fome toda hora, é muito provavelmente de cuidar da saúde. Às vezes uma orientação alimentar, né? Olha, você vai ter que fazer algum certo sacrifício, mas você está com uma gastrite leve, provavelmente, e isso não precisa de exame agora. Você vai tentar reorganizar a sua alimentação, leva uma fruta para dar um intervalo lá, 9 horas da manhã, come, tenta tomar um mínimo café da manhã antes de sair de casa e tenta, a cada momento que você consiga, dar uma caminhada, respirar fundo, 5 minutinhos de sair um pouco do foco do trabalho, dar uma respirada, pensar em coisas legais, retoma a energia, o fôlego e volta a trabalhar. Joselino, muito provavelmente, pode até precise de remédio, né? Lá um omeprazol, uma ranitidina, seja lá qual for a medicação que o médico achar mais adequada, para dar uma melhorada na queimação e tudo, orienta, e volta aqui daqui a 3 meses. Muito provavelmente, 90% das pessoas que passarem por essa situação vão dizer, do melhor, era aquilo mesmo. Isso é uma maneira de evitar que a gente tenha uma fila muito grande de exames. Não são todos os exames que decorrem desse tipo de situação,
Mas existem situações que acabam se repetindo, repito, pela cultura, pela formação e, às vezes, também pela sobrecarga do médico, né? Então, às vezes, a unidade está lotada, porque é um ciclo que é difícil de romper. O rompimento desse ciclo vai ser quando mais profissionais conseguirem ouvir as pessoas que vão nas unidades para dividir um pouco essa responsabilidade, amenizar e atender naquela hora realmente quem precisa do atendimento médico. É bom falar sobre isso, doutor, porque, assim, nós sabemos que, muitas das vezes, o médico fala, porém, se você sentir algo, pode retornar antes. Exatamente. Entendeu? Então, não é porque a pessoa falou, vai voltar daqui a 3 meses, vai voltar daqui a 3 meses. Não é proibido voltar. Não é proibido voltar. Então, essas coisas é bom deixar bem claro que acontece. Bom, são 10 horas e 33 minutos, você nos acompanha aí pela rádio Mídia Digital, você, nossos ouvintes, vocês nos acompanham também pela TV mídiadigital.com, até porque eu acho que não é interessante, quando está se explicando uma coisa muito séria para a população, ficar fazendo intervenções. Mas eu sei também que vocês estão fazendo ações aí, ação de prevenção de campanhas, né? Vamos falar como que foi aí o Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, e agora vocês estão trabalhando o Dezembro Vermelho, né? Como que são essas ações, doutor? Essas ações elas são de extrema importância para chamar a atenção da população, dos usuários das unidades, de toda a população, para questões graves de saúde, né? Em especial essas campanhas que você falou, né? O Setembro Amarelo, que é uma campanha que chama a atenção sobre o suicídio, não é? É um tabu ainda na sociedade, é um tabu falar de suicídio, né? Hoje a gente tem aí uma onda, né? Não uma epidemia de suicídio, mas uma onda que assusta um pouco pais, familiares, em relação a alguns jogos eletrônicos, né? Algumas redes aí que acabam utilizando de conexões com os idosos, né? Então, chamar a atenção das pessoas, dos pais, dos próprios jovens, das crianças, não é? De que é preciso estar atento para as nossas atitudes, né? Sem moralismo, né? Sem questões aí de fundo moral, mas a questão da nossa saúde, o que a gente tem de mais precioso é a nossa vida. E qualquer situação, falando do suicídio, qualquer situação que a gente se encontre na vida, por mais ruim que ela seja, ela pode ter uma saída positiva, uma saída que seja a própria vida, né? O resgate da vida. Mas, para isso, é preciso conversar com pessoas, na sua casa, em família, com amigos, mas com amigos que sejam equilibrados, que sejam pessoas de confiança, que possam te trazer alguma luz de verdade, né? Na religião, a pessoa que frequenta a igreja, a pessoa que seja lá qual for a filosofia de vida, religiosa ou não dela, conversar com pessoas que possam ajudá-la, pelo menos esclarecer, aliviar e, obviamente, os serviços de saúde. Quando a gente está falando de suicídio, muitas vezes a gente está falando de adoecimento, né? E muitas vezes esse adoecimento ele não começa com sinais de sintomas físicos, não começa com dor, não começa com ardência, com formigamento. Começa, muitas vezes, com isolamento, começa com melancolia. Então, ficar atento a alguns sinais e chamar atenção para as pessoas que isso pode ser tratado, isso pode ser encaminhado, é importante. Então, o setembro é extremamente importante, a gente tem sempre que buscar fazer. É só em setembro? A campanha para chamar atenção ela é em setembro, mas o atendimento sobre isso, as conversas sobre isso, elas têm que durar o ano inteiro. Eu até brinco que a gente devia produzir, para cada campanha, muitas vezes surgem camisas, fita amarela, fita vermelha, a gente devia andar com roupas multicoloridas o ano inteiro para lembrar as pessoas que não é só em setembro que a gente tem que pensar sobre a prevenção do suicídio, mas é a hora de chamar a atenção, de usar a mídia, né, de usar os espaços que vocês colocam para a gente, para que as pessoas tenham essa atenção chamada. O Outubro Rosa, uma campanha extremamente tradicional, de muito sucesso, né? Aliás, tudo que envolve mulher tem sucesso, então a gente faz a comparação do Outubro Rosa com o Novembro Azul. O Outubro Rosa para prevenir o câncer de mama e o câncer do colo do útero, que são os tipos de câncer que matam muitas mulheres no Brasil. As mulheres acabam se unindo, mulheres que já tiveram esse problema, mulheres que não tiveram, acabam se unindo, acabam dando força, que é uma das campanhas de maior sucesso que a gente tem. O Novembro Azul, que é a prevenção do câncer de próstata, ele já tem uma adesão um pouco menor. Tradicionalmente, o homem vai menos procurar tratamento médico, né?
A mulher, por questões ginecológicas, por questões da menstruação, por questões de prevenção à gravidez, à saúde do homem, né? Tradicionalmente também, isso se, digamos assim, se fortaleceu porque os homens, há tempos atrás, os homens trabalhavam e as mulheres ficavam em casa, tinham mais tempo de ir nas unidades de saúde de levar seus filhos e os homens estavam trabalhando. Hoje, isso já cai por terra, porque a mulher trabalha, a mulher está no mercado de trabalho, mas continua indo na unidade de saúde. Então, os homens precisam tomar a mulher como exemplo, procurar a prevenção, tem o tabu com o seu médico em relação a qualquer outro tipo de escolha sexual, que ninguém tem nada a ver com isso também, mas hoje ainda é um problema. É dos desafios que a gente tem na campanha do Novembro Azul, de conscientizar os homens de que, dependendo do que ele tem, dependendo do seu histórico familiar, dependendo do acompanhamento médico, ele talvez precise fazer o exame de toque, que hoje não é nem em todas as consultas e não está dentro do Dezembro Vermelho, que é a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, em especial AIDS, sífilis e hepatites, é também para chamar atenção sobre as questões aí, porque agora, por exemplo, Joselino, por conta do advento dos coquetéis para AIDS, né, dos medicamentos que têm eficácia e que praticamente já conta menos hoje de morte por conta de HIV, as pessoas relaxaram. Os jovens estão relaxando de novo, né? Os índices estão dizendo que os jovens estão começando a adoecer de sífilis num número muito grande. Por quê? Porque tem remédio, não morre mais, então eu não vou mais usar preservativo, eu vou manter relação sexual a hora que me der vontade, sem me proteger, né? Isso é um erro tremendo. Novamente, eu quero ressaltar, aqui não tem e não deve ter julgamento moral. Se vai fazer o que escolheu fazer, se protege, porque muitas vezes, isso já vem de alguns anos, aumentou também a incidência de contaminação em senhoras casadas de 50 anos ou mais, porque os seus maridos buscavam relações sexuais fora do casamento, não se protegiam, e em casa mantinham relação sexual também com suas esposas e acabavam transmitindo a doença para suas esposas. Então, a questão da responsabilidade, até porque, assim, a gente nunca sabe o que pode acontecer com a gente. Quem vê cara não vê o que a pessoa é, o que ela tem, qual é a sua conduta. Não dá para saber nos olhos da pessoa se ela tem alguma doença que pode te transmitir pelo ato sexual. Então, é o mínimo que você pode fazer para se proteger e proteger a sua companheira. E isso também serve para a mulher, né? Existem também mulheres que têm casos extraconjugais, enfim, o mundo hoje é um mundo que as pessoas são mais livres, né? O acesso a determinadas coisas que antigamente não tinha ou que eram escondidas, hoje são mais explícitas, são mais livres mesmo. É uma questão de chamar atenção para isso, para preservar. E dá para fazer o teste rápido, que tem em todas as unidades durante o ano inteiro. O teste rápido, você fura o dedinho ali com uma pequena lanceta que não dói nada, né? E o seu sangue, ele em aproximadamente meia hora é processado e você já tem aquele resultado em meia hora se você está contaminado ou não, né? Então, isso é muito importante, até porque você vai, é sigiloso, então a pessoa colhe seu sangue numa sala específica, você vai depois conversar com ela, ela vai te mostrar o resultado e você já sai mais tranquilo aí. Para o ano inteiro, né? Imaginando que festas de fim de... É legal ser isso em dezembro. Dezembro escolhido por conta do Dia Mundial de Combate à AIDS, dia 1º de dezembro, mas é interessante porque você tem as festas de fim de ano, onde muita gente conhece gente nova, muita gente se reencontra. Então, se acontece de ter o ato sexual ali, o início do mês de dezembro já dá uma conscientizada na pessoa para se proteger. E logo depois vem o carnaval, né? Então, a gente sabe que no Brasil, sem falso moralismo nenhum, no carnaval acontecem muitos encontros sexuais e aí a pessoa precisa ter consciência de que se preservar, se cuidar, ela pode evitar doenças graves para ela, para os seus familiares, né? Lembrando, para terminar, desculpa, a transmissão vertical da AIDS, por exemplo, na gestação. Então, você tem a sua responsabilidade, a responsabilidade com a sua companheira, você como mulher, a sua responsabilidade, a responsabilidade com o seu companheiro e a responsabilidade dos dois, pai e mãe, em relação a uma possível gestação
com a transmissão vertical, né? 10 horas e 43 minutos, você nos acompanhando pela nossa rádio mediadigital.com.br e também nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube e pelo canal ebooks.com. Eu acho que a melhor campanha é essa, é trazer uma pessoa especialista e falar francamente o que se trata, não é colocar um papelzinho no jornal e faça a prevenção, é explicar as consequências, explicar os riscos, né, e também como se prevenir de qualquer tipo de problema, qualquer tipo de situação. Eu queria também fazer umas 2 ou 3 perguntinhas. 2 eu vou fazer logo agora, que você vai poder responder numa única coisa. Sobre a intervenção da Corpore, né, que houve aí com o Instituto Corpore, e também, como diz, né, quando a gente perde de um lado, a gente ganha do outro. Então, eu sempre coloco que quando acontece uma coisa ruim, provavelmente uma coisa boa, e talvez bem melhor, vai acontecer. Então, nós temos agora a universidade aqui, a UNOeste, que também está fazendo uma parceria muito legal aqui com a cidade, está trazendo a sua equipe médica, trazendo o seu núcleo de educação aqui para a cidade, e vocês também parece que estão fazendo uma parceria já junto a eles, para que possamos também ampliar o atendimento aí a toda a nossa comunidade, a todos os bairristas, e também aos turistas que vão estar visitando, que vem, já vai estar aí com novos alunos, a Universidade UNOeste, a Faculdade de Medicina, que já posso dizer que é a faculdade também da cidade, né, Paulo? Eu acho que sim. A gente tem aí, invertendo então a questão da UNOeste, ela já foi feita a vistoria pelo MEC, foi nos dias 30 de novembro, 29, 30 de novembro e 1º de dezembro, uma comitiva do Ministério da Educação e Cultura veio visitar o município, né, foi recebida pelo prefeito Walter Suman, essa comitiva, conversou com o prefeito, depois das apresentações da Faculdade de Medicina aqui na cidade. Mas a Faculdade de Medicina é cara. Mas dentro do contrato com o Ministério da Educação, com as negociações, haverá bolsas para residentes do município do Guarujá. Então, algumas pessoas que não têm condição de pagar a Faculdade de Medicina, poderão ser contempladas com bolsas de estudo e fazer a faculdade gratuitamente. Isso é uma condição que o prefeito colocou para a UNOeste poder pleitear. Eu acho que é o mínimo para qualquer universidade que queira adentrar na cidade, que queira conquistar. Por exemplo, a UNOeste, eu aqui da minha redação, eu já fiz uns 3 contatos com eles. Eu não tive retorno. Está vindo para a cidade. Provavelmente, eu não quero te atrapalhar e nem justificar nada para o UNOeste, mas é porque, como eu estava falando, o Ministério veio, fez a inspeção. O Ministério tem 90 dias de prazo para avaliar. Nesses 90 dias de prazo, que se eu não me engano termina no finalzinho do mês de fevereiro, é que a UNOeste pode ser considerada aprovada para cá. Não sei se é isso, eu acho que você tem mais aqui insistir, ligar lá para acho que é Gustavo, o nome do assessor de imprensa da UNOeste, e insistir para conversar com eles, mas pode ser que seja essa questão esperar a definição do Ministério da Educação e Cultura. O ganho técnico que a gente tem é de que qualquer serviço municipal, os professores e a coordenação da UNOeste, nós gostamos muito do que vimos, porque eles também estão apostando bastante em metodologias ativas com seus alunos, isto é, não é só aquela aulinha teórica, lousa, professor, deposita o conhecimento no aluno, e é isso que eu estou falando de ponto final, mas a metodologia da conversa, do encontro, de levar em conta aquilo que eu falei, a realidade do território, o usuário, como é que é o Guarujá, como você acabou de falar, o que tem no território. É esse tipo de metodologia, além das tecnológicas que eles já demonstraram para a gente lá, e que me impressionou positivamente bastante, para poder dar conta daquilo que está acontecendo na rede. Isso é um ganho fenomenal para a cidade. Além disso, vem investimento financeiro, porque há por obrigação, a cada turma matriculada, um percentual de recursos que vem para o município, para... Desculpa só interromper, a gente vai voltar nessa parte de curso, de custo, mas assim, o senhor falou de bolsas de estudos que serão concedidas.
como seriam essas bolsas de estudo? Já foi avaliada? Seria uma bolsa, duas bolsas? Quais os critérios que seriam? Não, tem um critério que é um percentual de bolsas, e agora me fugiu o percentual, né? Mas percentualmente, pela quantidade de alunos, a gente tem um percentual aí que vem de recurso para o Guarujá. Então, no primeiro ano são 55, baseado nas mensalidades. Primeiro ano vem pouco dinheiro, né, em torno de, se eu não me engano, 30 mil, eu posso estar errado, fazendo as contas, por mês, por conta do número de alunos matriculados. Depois eu posso passar direitinho para você. No quinto ano de instalação já da UNOeste, se eles tiverem capacidade de aumentar ainda mais salas, tal, dependendo também do limite deles, os recursos vão continuar vindo para o município e a gente vai poder investir em educação permanente, que é aquilo que eu te falei, aí não ligado à faculdade. Então, a gente tem lá um departamento nosso, que é o Departamento de Planejamento da Secretaria de Saúde, que tem uma pessoa, minha colega Ângela Cafasso, que cuida da educação permanente. O que é educação permanente? A gente tem... Fazendo os do Estado, mas hoje eu queria colocar ela no vídeo, ela optou por não. Ela falou que não passa perfume. Ela falou que não passa perfume, não quer entrar no ar, então a gente respeita, mas a Amélia é uma parceira nossa, é uma grande jornalista, não estou falando isso porque ela está aqui, nós já trabalhamos nas ruas aí, fazendo grandes reportagens, no tempo até que ela era da Rádio Guarujá, né? Então, nós temos histórias aí, eu não vou falar o nome de todo mundo aqui, senão a gente passa muito tempo, mas um grande abraço a todo mundo aí da comunicação e obrigado por ter liberado aí o diretor para vir aqui conversar conosco. Diretor, para encerrar aí, que eu sei que o senhor já está com o tempo muito avançado, tenta falar um pouquinho assim, nem que seja resumidamente, aí sobre o Instituto Corpore aí, sobre essa intervenção e como está funcionando já pós-intervenção. No contrato do Instituto Corpore, né? Então, 42 equipes de saúde da família, né, mais os agentes comunitários de saúde, cerca de 230 agentes comunitários de saúde na cidade, estariam com os serviços parados, né? O agente comunitário ele não é funcionário da Corpore, ele é funcionário da prefeitura, mas ele trabalha na estratégia de saúde da família, né? Então, parou a unidade, parou o trabalho do agente. Quando chegou essa notícia, todos os procedimentos legais necessários foram tomados, né, a partir da prefeitura, e isso gera um pouco de problema. O diretor da empresa, que veio do Paraná para conversar sobre isso, e ele verbalizou, não temos dinheiro. Neste momento, o secretário apresentou, então, a medida legal cabível, fez um ofício para que eles respondessem, tem prazo legal para isso, né? Esse prazo legal, eles não responderam para a prefeitura, responderam em juízo, né? Então, fica também um tempo que a gente perde para poder dar a resposta para o servidor da comissão, né? Que é uma decisão extrema, mas havia lá, pela comissão de acompanhamento do contrato, instituída por servidores de carreira da prefeitura, e avalizado pela Advocacia Geral do município, pelo procurador do município, foi feita a intervenção, o prefeito decretou a intervenção na Corpore. Feito isso, os servidores que foram instituídos como da equipe técnica da intervenção da Corpore, né, entraram, digamos assim, dentro da sede da empresa aqui no Guarujá, ali pertinho do Hospital Santo Amaro, só que a empresa fez algumas atitudes, que eu não vou descrever aqui, até para evitar discussões legais, dos servidores da Corpore. Qual é o problema nisso? O problema disso é separar aquilo que é a relação do contratado da empresa Corpore na sua relação com a empresa cuja sede está no Paraná, que é aquilo que eu falei no início do programa para você. Se eu estou insatisfeito onde eu estou, eu não posso tratar mal o usuário, eu preciso resolver isso de outra forma. O secretário e o prefeito foram extremamente dois motivos importantes. Primeiro, a população precisa ser atendida, os usuários em primeiro lugar, não dá para deixar sem atendimento. Segundo, o salário dos servidores da Corpore precisa ser pago, porque eles estavam trabalhando. A maioria, a grande maioria dos servidores da Corpore trabalhou 20 dias com salário atrasado, né? Isso, para nós, é extremamente... Passado isso, algumas pessoas, aí são questões pessoais que a gente nem precisa entrar no mérito,
não entendem que essa relação é uma relação de aproximação da prefeitura para garantir, inclusive, que essas pessoas, o dia que saírem da Corpore, tenham os seus direitos garantidos. Porque o doutor Humberto poderia romper o contrato com a Corpore, simplesmente, naquele momento, contratar uma empresa que ele explicar direito, e essa discussão ele deixou se estender até o momento que ele disse que não tinha dinheiro. Então, aqui, um exemplo que o doutor Humberto tem colocado sempre: se você abre a sua emissora de rádio e TV, e no segundo mês de trabalho você observa um déficit de R$10 mil por mês, você vai esperar chegar no 5º ano acumulando um déficit de 5 milhões? Da Márcia, eu estou falando aqui o nome das pessoas, que são pessoas que estão, da Silvia, todos os meus coordenadores, doutora Adriana, do meu departamento e dos outros departamentos que nos dão apoio incondicional e super importante, departamento de urgência e emergência, de vigilância, de regulação, de planejamento, né, administrativo, né, e o próprio gabinete, o doutor Humberto, o Magno, as pessoas que nos dão esse apoio, porque é muito difícil você enfrentar a saúde do Guarujá, está conseguindo construir muitas pontes dentro do Guarujá, e essa intervenção com a Corpore, a tendência é de que daqui a 1, 2, 3 meses, a gente olhe e diga o seguinte: garantido o salário mensal, garantido o atendimento, e a relação, né, vai melhorar, porque havia problemas de relação. Imagina você fazer a gestão do Paraná, de uma coisa que está aqui no Guarujá. É isso aí, estamos, então, muito agradecidos por algumas explicações, agradecendo desde já aos funcionários da Prefeitura de Guarujá, principalmente o pessoal da comunicação, assim como o pessoal da diretoria de saúde. Espero que esse mutirão que vocês estão falando aqui, vocês comecem lá pela unidade com a população. E como o senhor deixou bem claro, não é porque a pessoa mora num bairro, talvez, que tem uma dimensão de que a pessoa tem um pouquinho de dinheiro, que não mora pobre. Porque se ali está no entorno para atender todo mundo, vai gente lá do Santo Antônio, vai gente lá de vários locais para ser atendido. Então, não pode ser esse descaso total com a saúde da cidade. O jornal, seja o Zafa, seja o que for, e as pessoas estão maltratando vocês, é inadmissível falar: você não trouxe sua carteirinha, então não posso atender, você tem documento, tem que ser atendido. E mesmo que não tivesse documento, você sabe o número do RG, falou o número do RG, que a pessoa está... Se você fez uma consulta, está todos os seus dados ali, seu cadastro. É preguiça de procurar, é preguiça de atender, é má vontade. E isso eu tenho certeza que não é descer a enfermeira que me atendeu, não vou falar o nome dela, né, até porque eu percebi que ela gosta do que faz, ela ama o que faz. Ela não hesitou em entrar no sistema para procurar o nome e falar: não, está aqui. Olha, seu exame está pronto, pode pegar. Então, pessoas assim que está faltando no órgão público. Eu estou cansado de ouvir falar que tudo que é do órgão público tem que ser das piores condições. Não, pelo contrário, tem que ser das melhores condições. Mesmo com as piores dificuldades, eles têm que dar os melhores de si. Isso acontece nas nossas empresas privadas. Às vezes a gente está com muita dificuldade, vê um funcionário arruma uma ideia tão rapidinho, ele quer fazer o melhor, ele quer uma promoção, ele quer fazer a diferença. Então, eu acho que os funcionários, por já estar ou aposentado, já deveria ter saído e dar o lugar para outra pessoa trabalhar, e não ficar lá trabalhando, ocupando o lugar de gente. Pessoas que sabem que, eu fazendo ou não fazendo, eu não vou ser mandado embora. Olha, vocês se enganam, está mudando as leis, tá, pessoal? Está mudando, as leis estão mudando, e vocês não estão assim imunes também de, eu fiz um péssimo serviço, não vou ser mandado embora, o máximo que vão fazer é me transferir daqui para outra unidade, lá eu faço a mesma coisa, e assim sucessivamente. Mudou esse conceito, está mudando, já não só porque o Jornal na Mídia, Baixada Santista, esse problema está acontecendo também em Bertioga. Eu estive conversando já com o pessoal de Bertioga, já vieram aqui, falaram dos seus problemas, assim como também em Cubatão, graças a Deus, recuperaram, estão resgatando o Hospital de Cubatão, estão me mandando matérias diárias de lá, porque é para ver e eu vou estar falando, mas eu não só vou falar aqui porque me mandaram matéria e o texto. Eu sou jornalista de rua, pessoal, eu não sou jornalista de ficar no estúdio aqui preso. Quem me conhece, eu corro cidades, eu corro problemas e vou levantar os problemas. Antes de trazer ao ar, a gente tenta conversar com as pessoas que são as que podem solucionar o problema.
E quando elas não têm solução, eu tento ver pessoas que estão de fora, mas que têm projetos que possam resolver o problema. Então, o Muniz, obrigado aí pela sua presença, obrigado pelo seu carinho, obrigado pelas suas explicações. Eu tenho certeza que a população que assistiu ou que está assistindo, e daqui a pouco eu vou estar retransmitindo isso daqui, elas vão estar cientes do que o senhor está falando e vai tirar aquele murmurinho que muitas pessoas ficam jogando coisinhas, fofoquinhas no ar, as pessoas não sabem como funciona, acham que é o resultado na mão. Então, é inadmissível isso que está acontecendo. Tenho certeza que o prefeito Walter Suman não assina embaixo. Isso é um ato irresponsável de funcionários, assim como também dá informações erradas. Dar informação errada é você estar sendo omissabilidade. Se não sabe, pergunta para alguém que sabe e não dispense a pessoa na porta. Ninguém tem que ser tratado com tanto desrespeito como eu, jornalista, fui tratado. Eu, assim como demais pessoas que me procuram, estou sendo tratado na USAFA, ali do Jardim Santa Maria. Funcionários, vocês, ações finais, muito obrigado, doutor Paulo. Bom, Juscelino, obrigado primeiro pela oportunidade de vir aqui conversar, esclarecer essas questões. Nós, até pela sua informação, que é uma informação importante, né, vindo de você ou vindo de qualquer outro usuário, a gente tem que tomar providência, a gente vai conversar com as pessoas dessa unidade, vou conversar com o gerente lá, a gente vai sempre melhorar, procurar melhorar esses processos de trabalho, né? A gente tem que acreditar que as coisas podem melhorar, é nessa lógica que a gente está trabalhando lá na Secretaria de Saúde com toda a equipe. Agradecer você e agradecer também a Meilin, a assessoria de imprensa, de comunicação da Prefeitura, a parceria, né, ajudando bastante a gente aí a esclarecer a população a qualidade do serviço. Ok, nós que agradecemos, né? A gente vai voltar aí com a nossa programação normal. Muito obrigado a todos, muito obrigado mesmo, né? Espero que vocês